galera, prazer estar mais uma vez com vocês, que bom que vocês estão aqui, espero que estejam gostando das nossas aulas. Bom gente, se puder curtir, dá aquele comentário positivo aí, nós vamos estar sempre agradecendo a vocês e esse retorno sempre será um retorno positivo também. Gente, preste atenção, hoje nós vamos falar da forma com que alguns números eles vêm progredindo, ou alguns elementos vêm progredindo. Por exemplo, no nosso cotidiano, o nosso dinheiro ele rende num banco e ele rende em cima de uma progressão. Eu coloco um valor, depois de um mês eu tenho um outro valor, passado mais um mês eu tenho um outro valor, eu vou pulando de mês em mês e eu tenho uma progressão do meu dinheiro. Assim como se eu não pagar uma determinada dívida, esse valor também vai aumentando e a minha dívida também vai aumentando na progressão. Uma bactéria, ela tende a se multiplicar, se reproduzir no meio ideal para ela, lógico, ou elas tendem a vir morrendo, decaindo a sua quantidade, os seus habitantes num determinado meio, quando eu coloco na presença de algum agressor. Podemos falar também dos dias, eles passam através de progressões, os anos, na verdade. Então, na nossa vida é muito comum nós vermos as progressões numéricas de determinadas coisas, né? E aí, galera, o que seria progressão? Seria organizações que nós temos que ocupam certas casinhas. Essas casas eu vou organizar, eu vou dar nome a elas, ou seja, A1 eu represento a minha primeira casa, o primeiro elemento da minha sequência. O A2 seria a minha segunda casa, o meu segundo elemento da minha sequência. O A3 seria a minha terceira casa, o meu terceiro elemento da minha sequência. E um número que eu não sei onde ele está, eu vou dizer que é o meu AN. O meu AN, ele ocupa uma posição, que eu ainda não sei qual é um cara genérico, numa determinada sequência. Ou seja, o A significa, cara, eu tenho um elemento ocupando o espaço. O N, a posição que eu coloco esse meu elemento. Então, o A vai ser o meu elemento e N, a posição do nosso elemento. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, eu tenho o AN, que é uma posição genérica, tenho o A1 ocupando a primeira posição, na 10ª posição eu tenho o A10, na 100ª posição eu tenho um espaço chamado A100. E aí naquele espaço eu posso colocar um valor. Bom, gente, mas esses valores ocupando essas posições, eles seguem uma métrica, eles seguem uma sequência lógica. E aí, Rominho? Bom, essa sequência lógica, ela pode ser dada de duas formas. Numa progressão aritmética ou numa progressão geométrica. E eu vou definir se uma progressão é aritmética ou geométrica observando a sua razão. Razão essa que nós vamos chamar de Rzinho minúsculo. Alguns livros, algumas apostilas, chamam a razão de Q quando se fala em progressão geométrica. Sem problema nenhum. É só mudar o nome, tipo um apelido, né? Eu tenho um amigo chamado Pedro, todo mundo chama ele de Doca. É a mesma pessoa, só que eu chamo de forma diferente, ok? A mesma coisa vai ser a nossa razão. Eu posso chamar de Q, posso chamar de R, R maiúsculo, R minúsculo, eu vou estar falando o mesmo cara. Desde que eu entenda o que ela significa, para mim já é o suficiente. Então, gente, olha só. Se eu tivesse uma razão 0, 2, 4, 6... Olha que interessante, eu estou pulando em mais 2 e mais 2 e mais 2. Porque 0 mais 2 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6. Ou seja, quando eu saio do meu primeiro elemento, A1, vou para o meu segundo elemento, A2, eu adiciono 2 caras. Ou seja, mais 2. Aqui o meu A3, aqui o meu A4 e assim sucessivamente até chegar lá o limite da minha sequência, ou ela vai tender ao infinito. Bom, galera, olha que interessante. Para determinar a minha razão, eu fiz o número AN mais 1 menos o meu AN. Como assim, Rominho?
Vamos pegar aqui. 4. 4 é 3 mais 1. 6 menos 4 vai dar 2. Olha a minha razão. É 2. 3 a 3 para 2. 4 menos 2 também é 2. 2 menos 0 também é 2. Então a minha razão ali é 2. Poderia fazer uma razão, essa crescente, poderia fazer uma razão decrescente, ou seja, eu diminuir os meus valores. Vamos pensar num exemplo? 5, 2 e menos 1. Olha que interessante. Se eu fizer menos 1 mais 2, ou menos 1 mais 2, o que eu vou ter? Menos 1. Ô, Rominho, tem alguma coisa acontecendo aí. Gente, n mais 1 menos a n. Então, olha o que eu tenho. Menos 1 menos 2. Vou ter, então, menos 3. 2 menos 5 menos 3. Ou seja, a minha progressão é de menos 3 e menos 3. Ou seja, eu somo menos 3 para cada unidade. Eu saio do meu elemento 1 para o meu elemento 2, subtraindo 3. Toda vez, grava isso, que eu tiver essa adição, uma razão positiva ou uma razão negativa, mas eu estou somando, ou, para quem quiser, toda vez que eu estiver somando ou subtraindo uma razão, eu tenho uma progressão chamada progressão aritmética, beleza? Progressão aritmética, quando eu somo minha razão. A progressão aritmética nós vamos chamar de PA. Então, como é que ficaria? A1 é o meu primeiro termo. O meu A2 vai ser o meu primeiro termo mais a minha razão. Quem é o meu A3? É o meu segundo termo mais a minha razão. Quem é o meu A4? O meu quarto elemento é o meu terceiro elemento, A3, mais uma razão. Quem é o meu A20? É o meu 19º elemento, o A19, mais uma razão. Então é muito fácil, é muito simples. Qual é a diferença, então, Rominho, da PA, que é uma progressão aritmética, para outro tipo de progressão que eu esqueci o nome? Gente, o outro nome é progressão geométrica. Como é que funciona? Vem comigo nessa sequência. 2, 6, 18 e 54. Se eu fizer 54 menos 18, se eu fizer 18 menos 6, se eu fizer 6 menos 2, a minha razão ela estaria mudando. Ou seja, a minha razão não é constante. Então eu vou ver se eu estou multiplicando ou dividindo. Vamos ver? Olha só. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Então quer dizer que 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Rominho, então a nossa progressão agora é uma multiplicação por 3. Exatamente. Toda vez que você me vir multiplicando ou dividindo, eu vou ter uma progressão geométrica. Eu vou ter multiplicando por R, para ficar um gatilho na nossa memória. Então, se eu estou multiplicando a minha razão, eu tenho uma progressão geométrica. Vamos pensar numa outra razão? Olha aqui. Se eu falar para vocês que eu tenho uma razão do tipo 8, 4, 2, 1, 0,5 e assim sucessivamente. Olha que interessante. Se eu pegar o 4, olha só, 4, e botar o 8 dividido no 4, eu vou descobrir que eu tenho 1 sobre 2. Então a minha progressão aqui, ó, é de meio, 1 sobre 2. O 4 vezes meio vai dar 2. Então, multipliquei por 1 sobre 2. O 2 vezes meio vai dar 1. 1 vezes meio vai dar 0,5. E assim sucessivamente, 0,25, e aí eu vou indo. Então toda vez que eu estou multiplicando a minha razão, seja por uma fração, que alguns vão dizer, multiplicar por fração é a mesma coisa que dividir, beleza. Seja por uma fração ou seja por um número inteiro, cara, eu vou ter uma progressão geométrica, ok? Vamos recapitular?
Se eu fizer uma soma, uma adição ou uma subtração, estiver diminuindo numa progressão, eu tenho uma PA, ou seja, progressão aritmética. Se eu estiver multiplicando por um número inteiro ou uma fração, ou, dependendo do seu campo de visão, uma divisão, tá? Multiplicando ou dividindo, seja por um número ou por uma fração, que também é um número, né? Só não é inteiro. O que acontece? Eu vou pegar esse cara e vou chamar ele de progressão geométrica, beleza? Mas, Rominho, como é que ficaria a fórmula de uma PA e como é que ficaria uma fórmula de uma PG? Vem comigo, ó. A fórmula da PA, ela é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, a n é o elemento que eu quero descobrir. A 1, meu primeiro elemento. N, a posição do elemento que eu quero descobrir. Então, por exemplo, se eu quero descobrir o 10º elemento, vou botar assim, A10, vou descobrir ele, é igual a 1, aí eu vou ter lá o meu primeiro elemento, mais 10, que é a 10ª posição, menos 1, vezes a minha razão. E aí eu vou achar o meu elemento, isso dentro de uma PA. Gente, se eu pegar aqui uma PG, como é que eu vou fazer? Bom, o elemento que eu quero descobrir vai ser A1 multiplicado pela minha razão com a potência. Que potência é essa? É a posição do meu elemento menos 1. Tá bom, gente? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, fiquem atentos, nós vamos ter uma segunda aula falando da soma dos termos de uma PA e da soma dos termos de uma PG. Tá bom, gente? Vai vir exemplos, vão vir exercícios. Estou com vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer sugestão, manda aqui no nosso comentário, faça o contato comigo, que eu vou estar auxiliando vocês aí, darei o meu melhor para isso, tá bom? Valeu, galera, tamo junto, vamos conquistar nossa vaga, ok? Valeu!